Bom, na pressa de começar, acabei... hoje ao meio-dia nós vamos ter como atividade o projeto Interlúdio com a Camerata da URGS, aqui no Salão de Festas. Então, assim que a gente concluir aqui ao meio-dia, nós assistiremos então a Camerata, tá? Nós estamos convidando a todos. Obrigada. Bom dia a todos. Dando prosseguimento ao Seminário Internacional Cultura e Desenvolvimento Local, o tema desta manhã é Cultura, Turismo e Desenvolvimento Sustentável. Eu tenho satisfação de convidar à mesa o arquiteto Luiz Antônio Custódio, coordenador da Memória Cultural da Secretaria Municipal de Cultura. Professor Fabrício Ferdinando, diretor do Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais. E a Raquel Gadelha, diretora da Via de Comunicação de Fortaleza, no Ceará. Talvez um dos fenômenos mais importantes dos últimos tempos, a globalização, com certeza fez com que algumas áreas da civilização humana tenham ganhado escala planetária, como a economia, como a geopolítica. Mas, paradoxalmente, cada vez mais as cidades aparecem como a grande unidade humana, a grande unidade da espécie, do ponto de vista da sua representação mais importante, que é a cultura. Quanto mais se fala hoje em dia dos grandes problemas da crise global, mais as cidades estão fortes como a principal fonte de relação verdadeiramente humana. É nas cidades que as pessoas se encontram, é nas cidades que as pessoas agem, é nas cidades que as pessoas se identificam como tal, ou seja, que se encontram nos outros como civilização. Falar sobre turismo é falar sobre a cidade. As pessoas, na verdade, não visitam países, as pessoas visitam cidades. A cultura não se dá em escala planetária, a cultura cada vez mais se dá no núcleo onde as pessoas agem, nas cidades. Quando se fala sobre turismo, se fala no fluxo de pessoas que se dirigem a locais, exatamente porque esses locais têm alguma carga, algum patrimônio material ou imaterial que atrai, que fortalece e que enriquece aquele local como destino. Para falar, portanto, sobre desenvolvimento local e falar sobre turismo, nós temos que perceber a noção de que o patrimônio está no local. E o patrimônio não é o patrimônio físico tão somente, o patrimônio não é só o arquitetônico, nem sequer o natural. O patrimônio é, antes de mais nada, a capacidade dos indivíduos de uma sociedade de aglutinarem razões, ideias, símbolos, ideias e emoções que fazem com que aquele local seja um destino aprazível e seja um local que se desenvolva a partir do afluxo das relações com as outras pessoas. Eu convido o arquiteto Luiz Antônio Custódio para fazer sua fala. Bom dia a todos. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer o convite do Observatório da Cultura, ao Álvaro, à Laura e à Universidade Federal pela realização desse evento. Obrigado. Eu vou tratar de turismo cultural e desenvolvimento local, que tem como base o patrimônio, ou seja, o patrimônio, neste caso, visto não como preservação, também como preservação, mas basicamente como suporte a uma atividade. Uma das alternativas para a valorização do patrimônio cultural e o seu reconhecimento, o reconhecimento público por parte de comunidades e visitantes, é o reconhecimento dos valores, da importância, dos significados do patrimônio, passa necessariamente por um processo educativo. Um processo de caráter continuado e permanente. Partindo desses pressupostos, as informações, conteúdos e subsídios referentes aos bens culturais devem estar previstos e disponíveis na educação formal, na rede escolar, de maneira integrada nos processos curriculares. Em uma versão não formal, essas informações também podem ser acessadas por meio de ações e atividades educativas complementares, vinculadas a pontos de peculiar interesse, como os museus, os monumentos, os centros históricos, os sítios arqueológicos
e arqueológicos devidamente preparados para tanto. Na área do patrimônio, parte-se do princípio de que os bens culturais, os objetos, os sítios ou monumentos, possuem uma carga concentrada de informação e referência e, portanto, possuem uma capacidade de delação ou um potencial de fornecer informação, possibilitando, por isso, distintas leituras e investigações. O tema que trata da relação entre ações educativas e patrimônio cultural é denominado genericamente de educação patrimonial ou educação para o patrimônio. Ele é feito por meio de estratégias próprias de envolvimento para o reconhecimento da importância dos bens e de sua preservação, como referência para a memória coletiva. A educação patrimonial, além de ter um caráter estratégico para a valorização do patrimônio, ela é uma chave para o seu conhecimento. O conceito de que preservar o patrimônio é educação foi proposto por Mário de Andrade quando foi encarregado de propor uma estrutura de preservação para o patrimônio histórico no final dos anos 30 do século passado. No entanto, as ações educativas não acompanharam a prática da proteção do patrimônio por longo tempo. No final dos anos 70 do século XX, Aloysio de Magalhães, em sua rápida e dinâmica passagem pelo serviço público, consolidou o lema de que a comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio. E o tema da educação foi recolocado em pauta, envolvendo escolas, cultura popular e patrimônio por meio do projeto Interação, um projeto de âmbito nacional que objetivava a integração entre educação e contextos culturais populares. As práticas pioneiras dessa breve experiência envolveram estudantes e moradores de comunidades populares e povos indígenas em diferentes pontos no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul tivemos uma experiência interessante em Uruguaiana, sobre a área de fronteira e fazendas, etc. A ação educativa sempre esteve presente como um dos pressupostos da ação dos museus. As suas atividades sempre buscaram complementar o processo de conhecimento e valorização dos acervos museológicos e dos seus contextos históricos. E foi a partir dos profissionais da área dos museus que nos anos 80 o tema da educação veio novamente a ser colocado, com ênfase como uma alternativa determinante no processo de preservação. O referencial nesse processo foi o encontro técnico coordenado por Maria de Lourdes Horta no Museu Imperial, em Petrópolis, com a participação de especialistas ingleses. Maria de Lourdes desenvolveu, aplicou e difundiu uma metodologia que incentivou a geração em muitas partes do Brasil de programas e projetos educativos referentes a diferentes âmbitos, contextos ou temas, tanto em centros históricos quanto em sítios arqueológicos, museus, parques e escolas. A metodologia da educação patrimonial é considerada como um instrumento de alfabetização cultural, como um processo permanente e sistemático centrado no patrimônio como fonte primária de conhecimento. A partir da experiência e do contato direto com as evidências físicas e com as manifestações da cultura em seus múltiplos aspectos, ele busca levar a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização da herança cultural, permitindo uma melhor fruição desses bens, propiciando a geração e produção de novos conhecimentos num processo contínuo de criação cultural. Algumas atividades educativas desenvolvidas em museus, arquivos e memoriais se utilizam de diferentes recursos, além do próprio acervo, ou das edificações, ou dos lugares, como o teatro, a música, para de forma lúdica sensibilizar os visitantes na apropriação e na descoberta dos temas culturais. Em Porto Alegre encontra-se em curso um esforço integrado entre setores de cultura e educação, com o objetivo de ampliar as ações de educação patrimonial, destinadas principalmente à rede municipal de ensino. O foco dessa iniciativa se baseia na utilização da cidade, dos seus espaços significativos e de sua trajetória cultural, como tema para o desenvolvimento do aprendizado e a valorização patrimonial. Isso pressupõe necessariamente a ampliação da difusão das pesquisas gerais e específicas sobre história,
sobre os lugares, sobre os monumentos, sobre as personagens, sobre as dinâmicas culturais, e envolve bens de natureza material e imaterial. O projeto é denominado Caixas de Memória POA. Ele foi desenvolvido pela Coordenação de Memória Cultural e hoje se encontra no Museu de Porto Alegre, onde são preparados materiais didáticos em diferentes mídias que são disponibilizados sob agendamento pelas escolas da rede municipal. Além da caixa com livros, vídeos, partituras, discos, etc., vai uma revista chamada Diário de Bordo, onde essas experiências riquíssimas são registradas, ou seja, de que maneira o professor na sala de aula se utiliza desse material como artifício, como expediente didático. Outra atividade que pode gerar efeitos educativos semelhantes é o turismo cultural, uma modalidade que utiliza o patrimônio material e imaterial como suporte, recurso ou referência, assim como as diversas indústrias culturais. O turismo cultural é aquele que se estrutura basicamente no intercâmbio entre diferentes modos de vida e de culturas, uma modalidade que se desenvolve a partir da autenticidade e da diversidade. No turismo cultural, se destaca a criatividade das comunidades e os seus criadores, que transformam referências do passado e do presente em matérias para o desenvolvimento do futuro. Na área do patrimônio e das manifestações culturais, tanto as atividades educativas quanto as do turismo passam por processos de planejamento que envolvem pesquisa, documentação e métodos adequados para possibilitar sua valorização. Muitas são as estratégias, mídias e ferramentas que estão disponíveis contemporaneamente para a utilização nesta área. Por outro lado, também estão os conceitos e aspectos éticos que orientam programas, projetos e ações e envolvem diretrizes ou referências propostas por organismos e instituições locais, nacionais e internacionais, além de fatores específicos legais. Usamos como referência conceitos adotados pelo National Trust for Historical Preservation dos Estados Unidos, que tem os seguintes princípios operacionais para o turismo cultural. O primeiro deles, centrar na autenticidade e na qualidade. É a autenticidade que caracteriza um lugar e o distingue de outro. É a autenticidade que acrescenta valor real e encanto a um lugar, como um lugar único e com charme especial que poderá atrair visitantes. As pessoas não são acostumadas a pretender ir a um lugar para ver uma réplica. Ninguém vai ao Museu Imperial para ver a réplica da coroa do imperador, quer ver a coroa. Ou seja, é o autêntico que atrai, é o autêntico que faz a diferença. O segundo ponto seria preservar e proteger os recursos. Quando os bens culturais são fundamentais para desenvolver o processo de turismo, é essencial ter uma proteção efetiva. Protegendo lugares, manifestações culturais autênticas, peculiaridades que atraem os visitantes, se preserva o futuro. Se não se fizer isso, o negócio não se estrutura. Para tanto, é fundamental definir e instituir instrumentos de planejamento, planos de preservação, utilizando inventários, registros, tombamentos, que são as figuras legais utilizadas nesse caso. O terceiro item é o que se refere a dinamizar os sítios e museus. Os museus, os centros históricos, os sítios arqueológicos ou monumentos se tornam mais atrativos quando se utilizam técnicas museográficas de comunicação para apresentar os seus atributos aos visitantes. O quarto item é o que se refere a procurar integrar a comunidade com o turismo. O programa de turismo cultural deve ser baseado no que é adequado e sustentável para uma região. As prioridades variam, assim como a capacidade de recepção de cada lugar e os interesses das próprias comunidades. Por último, trabalhar em conjunto. O turismo demanda recursos que nenhuma organização pode fornecer sozinha. Portanto, construir parcerias é essencial. Segundo o mesmo organismo, o planejamento e a organização dos projetos e programas de turismo cultural deve seguir os seguintes passos. Centrar... Avaliar o potencial. Os atrativos, os serviços para o visitante, a capacidade de organização e o grau de proteção e o mercado. Segundo ponto, segundo passo,
planejar e organizar. O planejamento evita a improvisação. Deve-se organizar recursos humanos, recursos financeiros, o conhecimento, o entusiasmo e os potenciais, estruturando conselhos de patrimônio e de turismo. O terceiro passo é preparar para os visitantes, proteger e administrar. Preparar a visita, instigar o visitante a explorar e a refletir, salientar as informações relevantes, promover o conhecimento e modificar o comportamento. Administrar o seu desenvolvimento, integrando o turismo às outras formas de desenvolvimento econômico, criando incentivos, estruturando fontes de recursos para a preservação e o seu desenvolvimento. E, por último, promover. Promover atividades, eventos, produtos, relações públicas, materiais gráficos, propagandas, marketing, souvenirs, artesanatos e produtos típicos. Dentre as técnicas utilizadas para preparar bens culturais para receber visitantes, está a interpretação de sítios ou monumentos, que é uma ferramenta considerada indispensável para qualificar esses processos. A interpretação tem sido cada vez mais uma parte integrante na preparação de ambientes para visitação pública em suas diferentes escalas, desde o objeto até o território. As distintas formulações de projetos interpretativos e de educação patrimonial partem do princípio de que a educação é uma ação interativa de comunicação e ela envolve conhecimento mútuo entre educador e educando, estabelecendo diálogos e relações entre as partes por meio de conteúdos e técnicas específicas, fundamentos similares aos conceitos utilizados na educação contemporânea. Uma relação que se aprofunda de acordo com a capacidade de interlocução e de conhecimento e reconhecimento entre as partes. As técnicas de interpretação foram implementadas em progressão crescente na Europa e na América do Norte. Nos países do Mercosul, as primeiras iniciativas começaram a surgir a partir dos anos 90 do século XX por meio de cursos ou oficinas. No Brasil, como propulsores desse processo, estão a arquiteta Estela Maris Murta, consultora da empresa Território Brasilis de Belo Horizonte, e um curso-oficina de interpretação em arqueologia promovido pelo IFAM em meados dos anos 90 em Serranópolis, Goiás. E como decorrência deste intercâmbio que envolveu o British Council da Inglaterra, o National Trust for Historical Preservation e o National Park Service dos Estados Unidos, o IFAM foi autorizado a traduzir e publicar 2 manuais práticos sobre turismo cultural e interpretação de sítios. No final dos anos 90, o Ministério da Cultura iniciou um processo de cooperação com o Embratur e o SEBRAE para formular as bases de um Programa Nacional de Turismo Cultural. Outro ponto de referência nessa trajetória foi o lançamento, já no início do segundo milênio, do Guia de Sinalização Turística, envolvendo o Denatran, o IFAM e a Embratur. Neste guia brasileiro, o tema da interpretação passou a integrar formalmente as normas e as diretrizes nacionais, passando a ser utilizado como uma referência para todas as ações de sinalização dos municípios brasileiros. A ampliação do contato de técnicos da área da preservação de todo o país com os temas da interpretação do uso público de bens culturais e do turismo, baseado no patrimônio cultural e nas atividades de capacitação, possibilitaram a criação de inúmeros projetos de interpretação para espaços abertos e centros históricos ao longo do país. O projeto Monumenta, do Ministério da Cultura, executado em parceria com as municipalidades de todo o país, sempre incluiu em seus projetos a educação patrimonial e a interpretação de sítios. Na capital, um exemplo precursor desse procedimento foi o Solar dos Câmara, nos anos 90, onde foi organizado um espaço de memória de restauração com o objetivo de registrar as intervenções, pesquisas e técnicas aplicadas, complementando a isso uma folheteria e livro com a história do lugar. A instalação de memoriais referentes aos processos de recuperação de edificações preservadas também ocorreu posteriormente quando da conclusão das obras da Casa Torelli, da usina do gasômetro, do mercado público, onde hoje funciona o observatório, do Paço Municipal, assim como de outros memoriais públicos, como o Ministério Público ou do Judiciário no Governo do Estado.
Um projeto que se destacou na utilização de técnicas de interpretação foi o Memorial do Rio Grande do Sul, que revitalizou a antiga série dos Correios e Telégrafos. Além dos exemplos nas áreas públicas, cabe mencionar memoriais privados, como o da Carris, do Internacional, etc., com associações comerciais e esportivas. Apesar de que, na maioria dos casos, os espaços de memória, centros de interpretação e memoriais se estruturarem principalmente como exposições de longa duração, é importante diferenciá-los conceitualmente dos museus. De acordo com a definição de museu constante no Código de Ética do IPCOM, as atribuições e configurações de museus são diferenciadas e bem mais complexas que as dos memoriais, centros de interpretação ou dos lugares de memória. No âmbito do turismo cultural, a Prefeitura de Porto Alegre está desenvolvendo ações integradas com a educação e a cultura, complementando projetos de revitalização do centro histórico. O Viva o Centro é um projeto, e o projeto de revitalização do Cais do Porto, e a linha Turismo. Para apoiar o desenvolvimento do setor, foi prevista a instalação no projeto Cais Mauá de um centro de interpretação que se chamaria o Armazém da Cidade, aonde se apresentará sobre a história, a cultura e os turismos locais por meio de equipamentos multimídias destinados à orientação e direcionamento de visitantes. Um projeto que está em andamento é o da sinalização turística do centro histórico, tanto para pedestres quanto para veículos, complementados por sinalização interpretativa e folheteria específica. Outro recurso de interpretação muito utilizado para comunicar a história de lugares e monumentos é a visita guiada. Já são tradicionais as caminhadas temáticas do programa Viva o Centro a Pé no centro histórico. Em alguns casos, essas atividades são complementadas por mídia eletrônica, por meio de sites, blogs ou outros tipos de redes sociais, com a publicação interativa de informações ou ilustrações. Para marcar a imagem própria, a Prefeitura encomendou e adquiriu um conjunto de desenhos a traço do designer gráfico Joaquim da Fonseca, sobre monumentos e espaços públicos da cidade. Esses desenhos já estão sendo utilizados na confecção de folheteria e de sinalização. São desenhos de espaços públicos, não é, dos monumentos, dos espaços, espaço municipal, e esses desenhos já estão sendo usados na confecção de folheteria, na sinalização de espaços públicos e urbanos e numa linha de souvenirs chamado Linha Porto Alegre. Por fim, eu poderia afirmar que as ações para o conhecimento e reconhecimento do patrimônio cultural, material e imaterial e sua valorização em processos de educação cultural também podem ser entendidas como importantes alternativas para viabilizar a sua preservação. Por outro lado, o turismo cultural, além de promover cidadania, pode apoiar o desenvolvimento local das comunidades herdeiras ou produtoras de bens culturais. Na prática, temos um grande desafio. Muito obrigado. Muito obrigado ao Custódio. Eu passo agora a palavra ao professor Fabrício Ferdinando para a sua fala. Fernandino. Além de professor, escultor. Alô? Obrigado. Eu vou pedir licença a vocês para falar de pé. Tem algum problema técnico aí com relação à gravação? Bom, primeiro que eu acho que crio a empatia com vocês, diminui a distância, eu me sinto mais à vontade e compartilhando de uma forma mais amigável. Me encanta esse compartilhamento, eu acho que eu trabalho nessa instância. E eu tenho um desafio muito grande. Falar em 20 minutos, vou até tirar o relógio aqui, um minuto só. Falar em 20 minutos de um evento com 45 anos de existência, 43 edições, falar sobre a sua relação com a arte, com a cidade, com a instituição, com a economia e com o desenvolvimento cultural. Eu acho que a gente vai tentar
sintetizar, mas estaremos à disposição para conversas e desdobramentos futuros. Bom, o tema da nossa fala aqui vai ser um projeto que me é muito caro e que me encanta profundamente, porque é um evento transformador de vidas. Quem passa pelo Festival de Inverno, quem passou pelo Festival de Inverno da Universidade Federal de Minas Gerais, sai modificado. Eu sou artista, sou produto do Festival de Inverno. É uma intensidade tão grande, um mês. Começou com um mês, hoje são 2 semanas de atividade, que a gente sai transformado, a gente sai modificado, porque é arte de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Sabe? E isso permite o encontro, permite isso que está acontecendo aqui agora, o compartilhamento. O escultor encontra com o poeta de madrugada, com um ator, e as coisas acontecem. Então o festival tem sido, como se fosse uma incubadora de processos artísticos e culturais. Então eu vou tentar sintetizar um pouco a sua história. O avanço é do lado esquerdo. Bom, o tema seria arte, cultura, turismo cultural, uma experiência desenvolvida a partir do festival, como eu já falei. E ele está localizado, no estado de Minas Gerais, e o festival ele teve uma itinerância por várias questões que eu vou contar para vocês. Ele começa em Ouro Preto, depois vai a Diamantina, vai a São João del Rei, vai a Poços de Caldas, vai a Belo Horizonte, volta a Ouro Preto e atualmente está na cidade de Diamantina. São cidades com características, excetuando Belo Horizonte, são cidades históricas. Então é um ambiente extremamente especial que tem uma importância fundamental na qualidade desse evento. Eu vou falar dos 40 anos, apesar de termos 43 edições, 45 anos, ele deixa de acontecer apenas 2 anos, e eu dividi por década para sintetizar. Na realidade, eu tenho uma apresentação com quase 300 imagens, e eu disponibilizo a quem estiver interessado, que tem recortes de jornal, tem muitas imagens, eu sintetizei para facilitar a nossa apresentação. O festival começa em 1967, com uma proposta de 2 professores, uma professora de música da Fundação de Educação Artística do Estado, e um do diretor da Escola de Belas Artes, então Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles tinham uma ideia simples de fazer um curso de férias em Ouro Preto. Ouro Preto, uma cidade histórica, com características especiais, extremamente encantadora, como eles falavam, é uma moldura para uma atividade artística. E eles se juntaram forças e vamos fazer uma atividade em 1967, só que foi uma surpresa, foi um sucesso absoluto, sabe? A procura foi muito grande. Ouro Preto, naquela época, estava sendo reconhecida como potencial cidade para oferta de um turismo cultural, e as pessoas estavam descobrindo Ouro Preto naquele momento, e de repente surge um festival, não era bem um festival, uma atividade artística com eventos, teve atividades de artes plásticas, música, teatro e cinema nessa época. E as pessoas de repente se surpreenderam, e foi um sucesso, e a Universidade Federal de Minas Gerais, atenta a esse fato, no ano seguinte, ela assume o festival institucionalmente, porque ele poderia se caracterizar como um grande programa de extensão universitária. É muito importante essa questão da universidade presente dentro da comunidade. Eu acho que a universidade tem que dar uma resposta à comunidade de tudo que se acontece dentro da universidade. É importantíssimo isso, a universidade tem que dar essa contribuição. E naquele momento, o tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, a extensão estava ainda um pouco acanhada na esfera das instituições públicas de ensino superior. E o festival veio a caracterizar um grande programa de extensão universitária que até então não existia. E dessa forma, esse festival começa a servir como exemplo para as outras universidades desenvolver trabalhos. Teve inclusive um encontro dos reitores das instituições públicas de ensino federal, para discutir até uma proposta de que o festival acontecesse nas várias instituições federais de ensino. Bom, foi um sucesso, esse festival começa a ser desenvolvido em várias áreas, e, por exemplo, já no 3º ano, tivemos uma ocorrência de 150 mil turistas em um mês de atividade do Festival de Inverno, numa cidade como Ouro Preto. É muita gente chegando e acontecendo. O festival oferecia vagas em torno para 1.200 alunos, 70 professores, isso já no 3º ou no 4º ano. E é muita gente. Agora, mais 150 mil turistas chegando na cidade igual Ouro Preto, vocês devem ter uma noção da cidade de Ouro Preto, com informação a respeito, quem não conhece, é
é uma outra questão que tem que ser colocada. Eu estou falando desse projeto porque ele pode servir de parâmetros para outras atividades similares. Quando se aporta um projeto dessa natureza numa cidade com características especiais, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque uma cidade é muito delicada. A interferência, de certa forma, ela pode ser muito benéfica, mas também traz muitos problemas, tá? A comunidade está acostumada àquele ritmo de vida, ainda mais a tradicional família mineira de Ouro Preto, né, com seus valores familiares, com seus valores religiosos, e de repente chega um festival de arte que propunha arte contemporânea, o que está acontecendo aqui e agora no mundo. E no Brasil não tinha esse espaço de interlocução, era um momento de exceção, um momento de ditadura militar, muito complicado. Isso veio afetar também o festival. Então a comunidade começa a ressentir, a infraestrutura de Ouro Preto começa a ressentir, já não tinha lugar para aportar tanta gente, não tinha lugar para comer, e a coisa começa a complicar um pouco. Mas entre as dificuldades e os benefícios ficaram. E o festival, então, continua em Ouro Preto com dificuldades, principalmente na parte de captação. Já no segundo ano, já se falava... Eu falo isso tudo porque tem muitos produtores culturais, sabe, da nossa luta aqui para produzir eventos dessa natureza, mas já no segundo ano de festival, 1968, já se falava, não se sabe se o festival vai acontecer o ano que vem. Isso perdura até hoje. Todos os anos, nós não sabemos se o festival acontece o ano que vem. Ele acontece há 45 anos. Sabe? Então, para os coordenadores, eu fui coordenador do Festival Sul há 11 anos, e é uma luta infernal, vamos colocar assim, a gente pode falar da questão de captação mais tarde. Bom, outro problema que surge no primeiro momento era exatamente essa questão da ditadura militar. Era um momento que o país não tinha um espaço, uma certa liberdade de expressão, aliás, estava sendo cerceada, né, nesse momento, principalmente na área cultural, e o festival vem a ser um espaço de uma certa liberdade possível. Isso aconteceu porque distraíram, deixaram acontecer. E, de repente, ele toma essa força, com essa quantidade de gente, inclusive internacionaliza, muita gente vindo do exterior para conhecer o festival, muitos artistas acontecendo, e a ditadura não tinha como reprimir isso mais. E começa a fazer uma bruta repressão policial no que tange a policiamento ostensivo das atividades do festival. Então, gente, pessoal, à noite acontece o festival. O festival acontece, é o que eu falei, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Lá na adega tal, no bar, na boate, o que for. Então chegava aquele aparato policial e prendiam-se muita gente, jogava gás lacrimogêneo lá dentro. Era uma coisa muito complicada. Tá? E tem depoimentos assim, malucos, assim, de coronel da polícia falando, olha, um homem nós prendemos em 2 minutos, uma mulher a gente prende em 1. Sabe, uma coisa dessa natureza. Então foi muito complicado e uma pressão muito grande acontecendo. E, por fim, em 1980, em virtude desses problemas de financiamento, desses problemas de infraestrutura de Ouro Preto e essa forte repressão, o festival não acontece, apesar dele estar todo programado até maio. E aí, de repente, não deixaram o festival acontecer em 1980. Foi a primeira questão séria que aconteceu no festival. E a gente deixa acontecer. O que eu estou mostrando aí para vocês são os cartazes do festival. Eu tinha muitas imagens de cada um, esses recortes dessas matérias que eu estou falando com vocês, da repressão policial, o que for, mas não dá para mostrar. Mas na segunda década, então, para o festival voltar a acontecer, foi feito todo um trabalho dentro da universidade, junto ao governo do estado, junto à Funarte, e transfere o festival, então, para Diamantina. Nessa época, 1981, Diamantina... Diamantina está numa região chamada Vale do Jequitinhonha. É um vale extremamente pobre, mas de uma riqueza cultural fabulosa. Né? A cerâmica do Vale do Jequitinhonha, sabe? O artesanato do Vale do Jequitinhonha é uma coisa única no país e é muito rico. E Diamantina é um polo regional, um centro econômico, dista de Belo Horizonte, 200 quilômetros. Então essa distância inibe uma relação mais próxima. Ouro Preto era muito próximo de Belo Horizonte, 80 quilômetros de Belo Horizonte, então facilitava esse fluxo de pessoas. O festival vai para Diamantina com uma outra proposta, uma proposta de um projeto de desenvolvimento local da cidade de Diamantina e da região do Vale de Jequitinhonha a partir da cultura, a partir da arte, da ação cultural, porque lá não tinha infraestrutura nenhuma. Chega em Diamantina, encontra uma região com essa riqueza cultural que eu falei com vocês muito grande e começa, por acaso, a desenvolver um processo de investigação
e pesquisa das possibilidades culturais do Vale de Jequitinhonha. Então se descobre dentro do festival um acervo fotográfico, por exemplo, de um Xixica Alquimim. Um fotógrafo descobre assim, no porão da casa dele 5.000 negativos de vidro, e hoje é uma obra fabulosa. O festival, nessa época, não havia digitalização, reproduziu esses negativos em vidro e negativos normais, e foi feito todo um trabalho de pesquisa. Descobre-se na Cúria Metropolitana mais de 400 partituras de um compositor chamado Américo Lobo de Mesquita, um compositor barroco, com obras inéditas. Então o festival começa a descobrir nessa região, através dos seus projetos, através das suas oficinas, das suas propostas, coisas muito importantes para a cultura local, para a cultura nacional, e hoje constitui um patrimônio inestimável. Ele fica em Diamantina até 1981, 82, 83. Em 84, ele prontinho, acontece uma greve geral de 4 meses nas instituições federais de ensino superior, que também estava em greve, e aí inviabilizou o festival, porque é uma infraestrutura que envolve hoje em torno de 350 pessoas a 450 pessoas para produzir o festival. Quer dizer, de professores, motoristas, gente, é uma equipe assim, enorme, que desloca equipamento para poder ofertar esse tipo de trabalho. Em 84, ele retorna em Diamantina, mas já sentindo um pouco a ausência dessa relação internacional que ele tinha. Em Diamantina, ele fica mais interiorizado, mais voltado para as propostas regionais, mas o festival tem essa vocação de trabalhar com arte contemporânea. Então, ele começa a voltar a essas raízes, e em 85 ele vai a São João del Rei, e aí sim, São João del Rei estava com uma visibilidade muito grande por causa do Tancredo Neves, e por ser Tiradentes, próximo a série de atividades, o festival retoma então sua grandeza, fica 2 anos em Tiradentes, vai a Poços de Caldas, tem um mega evento em Poços de Caldas, e aí nós partimos para os grandes festivais. A década de 90 foi caracterizada pelos grandes eventos assim, de grandes projetos, envolvendo 70 oficinas, 180 eventos e muitas atividades acontecendo, uma mega estrutura, que ele retorna, então, ele vai a Belo Horizonte e retorna a Ouro Preto em 1983, porque em Belo Horizonte, outro dado importante, numa cidade grande, uma metrópole, não permite o encontro. O mais importante do festival, para mim, é a possibilidade do encontro, é a possibilidade da troca. Quando ele aconteceu em Belo Horizonte, as 4, 5 vezes que aconteceu em Belo Horizonte, você ficava diluído, sabe? Acontecia oficina de teatro lá, a oficina de cinema lá, e as pessoas não se encontravam para trocar as ideias. E o grande mérito do festival é exatamente isso, propiciar o encontro para propiciar desdobramentos. É um evento que não preocupa em momento algum com resultados, ele preocupa com processos. Sabe? Esses processos, resultados acontecem, às vezes, vários anos depois. E milhares de artistas foram formados pelo Festival de Inverno, grupos importantes, para citar os mais famosos, por exemplo, o Grupo Corpo de Dança surge dentro do Festival de Inverno, o Grupo Galpão surge a partir de uma oficina dentro do Festival de Inverno, em Diamantina, 1985, o Grupo Waquiti, de música instrumental, surge dentro do Festival de Inverno. O Grupo Giramundo tem toda a estrutura que possibilita o seu desenvolvimento dentro do Festival de Inverno. Então, é um berço de processos culturais e artísticos muito importante. E nessa década de 90, então, o festival... Nossa, meu tempo está acabando. O festival tem essa característica de ser muito grande, mas começa a trazer de novo, apesar de ser um outro momento em Ouro Preto, com uma mega estrutura de hotéis, de aporte para o turismo, mas eu lembro, eu dei aula no Festival de Inverno 3 anos, de 94 a 96, coordenei a área de artes plásticas de 97 a 99, e eu lembro das grandes dificuldades que tinham. A questão do turismo, por exemplo, a relação com a cidade. Chegava domingo, não tinha lugar para almoçar. Sabe? Era tanta gente, principalmente no final de semana. As pessoas iam para a cidade e não tinha lugar. Você ficava na fila 2 horas para almoçar. As pessoas não tinham lugar para hospedar. Então dormiam dentro de carro. Isso era um problema muito sério, um impacto muito sério dentro da cidade. Tem que ser considerado. Então, diante de tantas dificuldades, a gente retorna, e eu assumo a coordenação do festival, a partir de 2000, retorna para a cidade de Diamantina, e ele está até hoje já numa outra esfera. Diamantina é outra. Diamantina tinha sido tombada como patrimônio cultural da humanidade,
e a cidade estava com a outra proposta de desenvolvimento turístico. A universidade, atenta a isso também, vem reforçar essa presença dentro de Diamantina para reforçar exatamente esse reconhecimento como patrimônio cultural da humanidade, que ela foi tombada em 2000. E o festival volta para Diamantina com uma outra proposta, com a proposta de uma reflexão mais aprofundada sobre as questões da arte contemporânea. O que está fazendo hoje e aqui agora, e a partir disso, o que a gente vai fazer amanhã. Talvez buscar por respostas por perguntas que ainda não foram feitas. E a gente começa a ousar uma série de projetos. O festival é feito por temas, em que, por exemplo, vão trabalhar arte e ciência. Então se propõe uma oficina de astronomia com poesia. É o espaço que permite genética com escultura. É o espaço que permite essas brincadeiras. É que sai da estrutura acadêmica, que sai daquela história do diário de classe, do horário rígido, sabe, do resultado, sabe, vamos tentar, vamos ousar, vamos experimentar. É o espaço por excelência da experimentação. E nessa década, então, ele caracteriza por essas atividades e a gente vem tentando desenvolver e o festival vem acontecendo nesse sentido. Eu fechei a minha fala nos 40 anos do festival, de forma a mostrar um pouco para vocês da estrutura, para vocês entenderem rapidamente assim, a estrutura do festival. Ele foi moldado, essa estrutura ainda em Ouro Preto, na década de 70. Ele tem dividido por áreas: artes cênicas, artes literárias, artes audiovisuais, artes musicais, artes transdisciplinares e projetos especiais. Artes cênicas envolve a dança, o teatro, a literária, as questões da literatura, audiovisuais, o cinema, o vídeo, a fotografia, sabe, e as mídias contemporâneas, a música, as transdisciplinares, que envolvem as relações entre as áreas, e como que a gente pode lidar com literatura, com escultura e com cinema ao mesmo tempo. E a gente faz projetos dessa natureza. E os projetos especiais são projetos que permitem a interlocução com a cidade, com o turismo, com o desenvolvimento social. Até nesse caso, desse ano, nós tivemos até saúde. Eu vou mostrar para vocês. Então, artes cênicas, eu vou mostrando algumas oficinas, exatamente essa questão da dança. São várias oficinas, cada slide é uma oficina, não vou deter em cada um deles. Só para vocês terem uma ideia, nesse ano, o que foi proposto e como que as pessoas vão desenvolvendo os seus trabalhos. A gente utiliza todo o aparato disponível na cidade, as escolas públicas, os colégios, para utilizar suas salas. E vamos improvisando. Então, na literatura, são vários temas e que são várias turmas que as pessoas matriculam naquilo. São oficinas de aprofundamento, de iniciação. E tem oficina para criança também. Nas artes musicais, a gente também trabalha com a questão da cidade. É uma cidade que tem bandas, muita quantidade enorme de bandas, então a gente oferece cursos de bandas para a cidade, além da questão da música contemporânea. Essas oficinas de música. Artes visuais 1, que está ligada às artes plásticas, né? A aquarela, a pintura, a escultura, o desenho, sabe? E instalações, aí vem a questão da arte contemporânea, pintura, técnicas de estamparia. Eu não vou ser rápido aqui. A Artes Visuais 2, que é ligado ao cinema, fotografia. Esse nome, Artes Visuais e Artes Plásticas, se vem em função de problema de projeto para a Lei Rouanet, sabe? Não dá se colocar artes plásticas, aí entra no artigo 18, questões técnicas aí complicadas, onde eu explico para vocês, né? E os projetos especiais que exatamente permitem essa relação. Essa Anima Lendas é uma oficina para jovens da cidade. Essenciais são uma proposta que eu fiz para ligar uma oficina de cada área de literatura com artes plásticas, com arte cena, para ter um produto final no Festival de Inverno, e oficinas para criança, e a gente vai desenvolvendo. E o mais bacana é porque as oficinas têm matrículas, as pessoas matriculam. Agora, cada oficina, um dia durante o festival, e isso acontece em 2 semanas. Antes eram 4 semanas. Terminando? São as aulas abertas. Tá? E a gente então leva um dia cada oficina para a cidade para poder o público participar dessas atividades. E isso é de uma riqueza muito grande, que toda a população participa e vê e interage com o Festival de Inverno, dentro das igrejas, dentro dos mercados, e aí temos uma série de eventos que acontecem entre peças de teatros, peças de exposições, isso acontecendo todo o tempo. Imagina essa quantidade de coisas durante 2 semanas
de atividades. Quer dizer, é muito intenso e é o que eu falei. Realmente, a gente sai marcado nessa participação no Festival de Inverno. Ele transforma vida e vocações. Eu acho que isso é o grande mérito do festival. Passar aqui rapidamente os eventos, são várias atividades, principalmente eventos ligados a pesquisas na questão da arte, eventos que fogem do padrão tradicional. Não queremos grandes eventos de massa, pelo contrário, a gente quer exatamente o que é o novo, o que a gente busca, o que pode contribuir com um novo pensamento, uma nova forma de ver arte, né? São atividades, eu queria passar rapidamente. A Semana da Saúde já foi uma sessão que a gente faz dentro do festival uma atividade para atender as pessoas. Então se atende 7.000 pessoas em uma semana. Essencial é o resultado, não vou entrar nesse detalhe, que é mais complicado, e só para ter noção da importância, da qualidade de uma cidade para aportar um projeto desse tipo. A beleza, a poesia, ela faz parte também de todo o projeto. Eu acho que numa metrópole, um festival dessa natureza não funciona. Funciona num lugar muito assim, especial. Tem que ter esse carinho, tem que ter essa especialidade, tem que ter essa beleza, tem que ter essa poesia em todo o contexto para um evento de sucesso. Eu agradeço, peço desculpa pela pressa, mas é muita coisa. Alô. Muito obrigado ao professor Fabrício Fernandino pela bela exposição. Eu gostaria agora de passar a palavra para a Raquel Gadelha. Obrigada. Grata pelo convite, estar aqui de novo. Eu também tenho um desafio maior um pouco, porque eu quero passar um vídeo no final, então eu tenho que falar em 12 minutos. Bom, primeiro, assim, me apresentar. Eu sou de uma produtora cultural chamada Via de Comunicação e a gente trabalha há 15 anos no Ceará e nós realizamos vários projetos e também criamos os nossos. Entre os que a gente criou, o Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga é um projeto que eu vim apresentar aqui. A história é muito semelhante com a que ele contou, sendo que a diferença é que a gente não tem a universidade para dar respaldo, e também acontece no Ceará em condições muito mais adversas, mas tem muita história em comum, né? Então, Guaramiranga é uma cidade que fica a 109 quilômetros de Fortaleza, 5.000 habitantes, e essa cidade ela tem Mata Atlântica, tem um clima ameno, um friozinho lá no Ceará, que é de 12 graus a 20 e poucos graus, muitas belezas naturais, cachoeiras e tudo. E, por conta do clima, na época de 1915, uma seca que teve, a elite do Ceará subiu para a serra para fugir do calor. E lá se instauraram assim, ações, as pessoas faziam saraus literários. Por exemplo, esse texto é a Raquel de Queiroz lembrando da infância dela em Guaramiranga. A comunidade, quando ia colher, tinha plantações de café, faziam dramas, né, para comemorar, dramas teatrais. Então, existia uma ambiência cultural, uma familiaridade naquele lugar, certo? Só que isso aí, apesar dessa tradição, depois Guaramiranga entrou numa estagnação. E quando a gente começou a fazer o festival de jazz lá, eles estavam sem perspectivas, porque pelo relevo não tinha vocação agrícola, não tinha indústria, e a economia de serviços era completamente estagnada, 70% das pessoas dependiam da prefeitura para viver, aquela coisa bem... A gente não coloca esse dado aí, porque não é um dado oficial, mas assim, existia um índice muito grande de suicídio e alcoolismo na juventude, porque as pessoas não tinham muitas perspectivas. E o que tinha? Era um lugar lindo, onde a elite do Ceará, o PIB do Ceará, tinha suas casas de veraneio. E para eles estava tudo muito bom, porque o cenário era lindo, né? E no começo da década de 1992, né, década de 90, um grupo de jovens idealistas resolveram ir para lá, ressuscitar a história do teatro,
começaram a fazer um festival de teatro que era super mambembe, montaram uma ONG chamada Água, que é uma ONG que fazia projetos ligados a teatro também. E o prefeito deu um apoio para aqueles jovens, eram 5 ou 6 jovens. E quando a gente chegou para fazer o festival de jazz, Guaramiranga era essa vocação, esse sonho, como, né, Álvaro, era um sonho. E tinha uma rua com 2 teatros. Era uma cidadezinha micro com uma rua e 2 teatros. Então, assim, isso parece uma coisa absurda, mas se a gente for ver a força simbólica que é num município de 5.000 habitantes ter uma rua com 2 teatros, então isso aí é que foi onde a gente começou a trabalhar, né? Então, como foi que surgiu a ideia de fazer um festival de jazz nesse lugar? No Ceará, quando chegava o período do carnaval, assim, o estado ficava deserto. Porque quando a gente fala em carnaval no Brasil, você pensa Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. Então a gente ficava sem nada. E a gente via aquela imagem, né, a gente dizia assim, bom, se a gente não tem carnaval, o que é que a gente tem? Isso eu e essa Maria Amélia, minha sócia, a gente pensando, né? Então a gente viu que existia também no Ceará uma força da música instrumental muito grande, muitos músicos que não tinham palco, não tinham espaço, não tinham de mostrar o trabalho deles. E por isso a gente resolveu fazer um festival de jazz. O jazz aí é o improviso, é o trabalho do músico, no período do carnaval, acreditando que no Brasil, país do carnaval, talvez existissem pessoas que quisessem ter acesso a outra coisa. Não é contra, é mais, outras opções. E aí a gente, bom, a imagem caricatural do Ceará, as pessoas estão na praia, no sol, então a gente resolveu ir para a serra, para o verde, e para o friozinho. E aí o lugar que a gente achou que era ideal era Guaramiranga, com essa força, com esse potencial. Então foi assim que surgiu esse festival. Quando a gente fez, a gente não tinha nada. A gente não tinha apoio do governo, até hoje praticamente a gente só tem assim, simpatia. Da prefeitura, a mesma coisa, a gente paga muitas vezes coisas lá na prefeitura, porque eles não têm um tostão ainda, mas aí é um problema de gestão, mas porque é um município muito pequeno ainda, e também de nada. Então a gente tinha essa vontade, a gente tentou fazer, falava para as pessoas diziam, isso não vai dar certo, isso não existe, que ideia mais maluca e tal. A gente pensou desistir, os músicos não deixaram a gente desistir, porque eles estavam muito assim, querendo esse projeto. E a gente tinha a vocação da cidade, o público assim reagiu de uma maneira, a gente nunca imaginou que as pessoas estivessem tão carentes de uma outra opção, né? E a gente resolveu bancar o primeiro festival do nosso próprio bolso para a gente poder fazer acontecer, senão ele sempre ia ser um sonho. E a gente, assim, atravessou as condições mais adversas que vocês podem imaginar. Por exemplo, essa foto que está ali em cima é a do teatro. O teatro, ele estava em reboco. Não tinha cadeira, não tinha nada. Tinha vaca andando dentro do teatro um dia antes do festival. Aquilo que eu falei que era uma rua com 2 teatros, era literalmente uma rua, ou cabia o carro, ou cabia as pessoas, né? Era assim, a gente não tinha lixo, a gente coletou lixo, a gente fazia planejamento do trânsito, a energia, se ligasse todo mundo à cidade, a energia caía, policiamento, a gente tinha que levar guarda, a gente tinha que hospedar guarda, alimentar os guardas, pensar na saúde. O trade, não existia trade, né? Assim, era uma... A gente, hospedagem, tem até uma história engraçada, assim, existiam 2 hotéis na cidade. Ou cabia o público, ou cabia os artistas, né? E a gente ficou, e a produção. Então a gente foi numa cidade, num lugarzinho lá, pertinho, bem Guaramiranga, falar com o dono de um sítio, para convencer o dono do sítio a hospedar os músicos do festival. Assim, uma coisa surreal. Esse homem resolveu, a gente botou 62 músicos na casa dele, e a equipe, tinha gente dormindo até debaixo da escada. Isso na primeira edição. E hoje esse senhor gostou, é o dono de uma das maiores pousadas que tem lá. Então, e a gente continua hospedando lá para manter a tradição e ser eternamente grato a ele. A alimentação não tinha um restaurantezinho local, então no final só tinha uma Kombi que parou lá.
que começou a vender cachorro-quente, no final acabava, só tinha o pão, as pessoas compravam o pão. E assim, a gente administrando tanto, mão de obra, quando precisava fazer uma coisa urgente, aí aquele ritmo serrano, aí as pessoas diziam, ai, mas agora está na minha hora de dormir. E a gente, meu senhor, vai começar agora. Então, assim, a gente atravessou muitas coisas para chegar, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente teve? Muita adesão, muito apoio. A gente fazia eventos assim, de baixíssimo custo, as pessoas, a mídia aderiu muito, né? O público gostou. E, para mim, a grande lembrança, a marca que ficou do primeiro ano, foi ver o público do Ceará, assim, perplexo com a qualidade dos seus músicos. As pessoas não conheciam os artistas que tinham na terra. Isso, assim, foi assim, um marco muito legal para as pessoas da cidade, para a plateia e para os músicos, para a autoestima, para tudo isso. Então, assim, tivemos também, como ele falou, problemas, né, de demanda maior do que a capacidade de atendimento da cidade. No primeiro ano foi super legal, aí todo mundo que foi quis voltar e todo mundo que ouviu falar quis ir também. Então, o segundo ano foi assim dificílimo, porque a cidade lotou, né, e a gente tem que administrar isso. As cidades vizinhas ficaram, por que é lá, por que não é aqui, como é que é? Chegou legiões e legiões de hippie em Guaramiranga, a elite ficou assim oriçadíssima, então foi outro trabalho, né? A questão do meio ambiente, né? Então assim, o meio ambiente, será que vai depredar ou não? A própria comunidade não, os empresários poucos que tinham lá diziam, mas no período do carnaval é o único período que ainda vem alguém aqui na cidade, será que não pode ser noutro? Então, até a gente mostrar que era o conceito, que a ideia era oferecer uma opção para o carnaval e tal. Então, a gente atravessou vários obstáculos. E como foi que a gente atravessou? Né? Compartilhar um pouco com vocês. Primeiro, a gente começou a pensar em fazer ações na região. Então, o festival desenvolveu ações nas cidades vizinhas. A gente criou o Festival Desce a Serra, que é o quê? Sábado, domingo, segunda e terça de carnaval, ele acontece em Fortaleza, em Guaramiranga. Na quarta-feira de cinza, a gente desce para Fortaleza e faz shows lá quinta, sexta, sábado e domingo. Então, era a ideia de dizer assim, não precisa vir todo mundo para Guaramiranga. Fiquem aí que a gente chega aí também. Planejamento da mídia, a gente trabalhou com muito cuidado para exatamente evitar que fosse um evento de massa, né? A gente começou a usar todos os espaços disponíveis na cidade para descentralizar a programação. A gente, assim, tudo que a gente pôde fazer para trabalhar o envolvimento da comunidade, cursos de produção cultural, utilização da mão de obra local, tudo que a gente pode contratar lá, a gente contrata, tudo que a gente pode comprar lá, a gente compra. Projeto de pousadas domiciliares, para a própria comunidade começar também a receber recursos, né? E as pessoas se hospedarem e conviverem com a comunidade. Projetos de artesanato, a questão do acesso, todos os alunos de música recebiam acesso irrestrito a todos os músicos, parceria com aquela ONG A Água, apoio à biblioteca local, vários projetos. E também uma coisa muito importante, a gente começou a trabalhar os nossos patrocinadores para, em vez dele colocar só uma placa com a marca dele, ele realmente adotar e realizar uma ação consistente na cidade. Então, teve aí plantio de mudas em áreas que estavam deterioradas, adoção de fontes que estavam degradadas e 1000 projetos que realmente deixassem um saldo na cidade. Já deu? Todo? Bom, então deixa eu falar bem rápido. Ou então eu não passo o vídeo, né? Bom, bem rápido então. A alma do festival. O que a gente considera que é importante? Ser fiel ao nosso gênero, né, que é jazz, blues e música instrumental. Ter espaço até hoje para o músico instrumental. A qualidade, a gente está fazendo tudo isso, a gente não se esquecer, pela música e para a música. Ser um festival que tem um diferencial, ele é um festival no Nordeste, então a gente trabalha muito as nossas tradições, nossas músicas, formar a plateia, formar jovens músicos, vocês vão ver no vídeo,
várias ações que a gente tem feito, e desenvolvimento social, tudo que a gente puder trazer de bom para a cidade. O festival, vou bem rápido, o festival cresceu, tem hoje uma programação muito grande, com destaque para as residências culturais, que depois eu posso explicar. Os nomes que passaram lá, todos esses anos, a gente investe muito, assim, realmente levar pessoas que tradicionalmente talvez nunca chegassem no Ceará, muito menos no interior do Ceará. E a gente, assim, trabalhou, como eu falei, com vários projetos, a gente desenvolve projetos de formação de 1 ano lá, faz muitas coisas, e a mídia do festival hoje, espontânea, é muito grande, o que teve grandes impactos no turismo, impactos culturais, impactos sociais na comunidade, na economia. Só para finalizar, para vocês terem ideia, uma cidade de 5.000 habitantes, quase que a gente vê ali 1.300, 1.200, tem empregos, né, ligados ao turismo, né, 1.500 empregos no comércio, vários outros projetos que existem na região. No ano 2000, a gente tinha 2 restaurantes, hoje tem 14. 60% dos estabelecimentos comerciais que hoje tem lá, que são muitos, surgiram depois do festival. Os empregos temporários aumentam em quase 40%. O faturamento das empresas cresce em 93% e elas ganham, em média, 65% a mais durante o festival. Então, assim, é um projeto que a gente tenta. E finalizar, só dizer que a gente tem grandes desafios ainda, como ele falou, todo ano a gente começa a sensação de que a gente está começando de novo, vencer o preconceito ainda, jazz, Ceará, né? E descontinuidade política, ausência de políticas culturais, mas estamos aí também trabalhando e cada vez mais acreditando que esse é um caminho. Esse vídeo que eu vou passar para vocês é porque eu achei que é bom a gente ver também. Às vezes ele é um pouquinho assim publicitário, mas é porque ele é feito para patrocinador. Gente, a Raquel quer passar um vídeo, nós estamos um pouquinho atrasados no nosso tempo. Eu peço para a plateia se manifestar, a gente perde um pouquinho do tempo das perguntas e assiste o vídeo se vocês acharem conveniente, pode ser? Então tá. Do Ceará, a pequena e charmosa cidade de Guaramiranga foi escolhida como cenário para a estreia. Do Carnaval. Em 1999, as meninas da Via de Comunicação resolveram investir em uma ideia diferente, que juntasse música e natureza, arte e educação, desenvolvimento social e turismo responsável. E por que não, carnaval com jazz e blues. Situada no maciço de Baturité, região serrana do Ceará, a pequena e charmosa cidade de Guaramiranga foi escolhida como cenário para a estreia do Carnaval de 2000 do Festival Jazz e Blues. A cidade de Guaramiranga se mantém como palco principal do evento, que tem seu ápice durante os 4 dias de carnaval e representa uma alternativa cultural que oferece programação rica e cuidadosamente elaborada para garantir música de qualidade e lazer saudável para todos. Em 2011, o festival manteve sua reconhecida qualidade artística e inovou com a idealização da Cidade Jazz e Blues, uma arena de 1.500 metros quadrados erguida para receber os shows e acolher o público.
fantástica, está excepcional, está muito boa mesmo. Em Fortaleza, o festival também buscou novos espaços e lotou o Teatro do Shopping Via Sul e do Sesc Senac Iracema. E em Sobral, ocupou pela segunda vez o tradicional Teatro São José. Dá só uma olhada no que rolou. Samba com sotaque francês, bossa misturada com jazz, blues americano de raiz e o inconfundível chorinho brasileiro. Com a mistura de estilos, ritmos e sonoridades, o Festival Jazz e Blues aposta na diversidade cultural e reúne nos palcos armados para o evento em Guaramiranga, Fortaleza e Sobral grandes nomes do cenário musical nacional e internacional. Além da busca pela diversidade aliada à qualidade artística, a democratização da cultura sempre foi um pilar do Festival Jazz e Blues, que tem como missão garantir música e cultura para todos. Por isso, mais de 80% da programação do Festival Jazz e Blues é gratuita. A cidade está respirando cultura, né? Tá todo mundo envolvido pelo clima, mas também por esses momentos culturais. Ensaios abertos garantem a aproximação entre público e as atrações principais, que se apresentam no palco principal à noite. Depois do almoço, pausa para um café e mais uma oportunidade de conhecer melhor os talentos que se apresentam no festival com as entrevistas no Café no Tom. No pôr do sol, o Toca Jazz abriu espaço para que os alunos das residências artísticas mostrassem ao público um pouco do que aprenderam com seus mestres nos dias de estudo em Guaramiranga. E com o jazz na hora incerta, a música invadiu as ruas da cidade, com o auxílio luxuoso da fanfarra formada por músicos de Guaramiranga. E depois dos shows, a cidade Jazz e Blues virava palco para as tradicionais Jam Sessions. Momento de muita descontração de músicos e público em uma grande festa comandada pela banda de Blues em Quando. O Festival Jazz e Blues é muito mais do que os acordes que se ouvem nos palcos. Existe um investimento sério e comprometido com a democratização da cultura, formação de novos artistas e estímulo à geração de emprego e renda através de atividades culturais e do turismo sustentável. Em 2011, por exemplo, um grande projeto de residências artísticas ofereceu para 130 jovens de diversos municípios cearenses, mais de 90% deles estudantes de escola pública, um processo de imersão musical de 11 dias, com grandes mestres da música instrumental brasileira. Essa vertente educativa é extremamente consistente, ou seja, foi feito todo um trabalho de mapeamento, de trazer alunos de diversas partes do estado, foi muito bem colhido essas sementes talentosas. Aqui eles sofrem uma imersão de uma semana trabalhando intensamente. Esses meninos voltam transformados para casa e eu tenho certeza que muitos deles vão florescer. A gente vai ouvir falar, ou seja, a música brasileira nova, ou seja, a música brasileira do futuro, do século XXI, está sendo escrita aqui por essas iniciativas. Eu acredito que tem sido muito positivo, né? Acho que essas ações estão reverberando positivamente na sociedade de Guaramiranga e no entorno, nas cidades do entorno também, né? Eu acho que, no geral, o festival está de parabéns assim, por essa iniciativa de querer formar, né? Eu acho que é importante para a música instrumental brasileira. Com o investimento no acesso de jovens à boa formação musical, o festival acredita que pode transformar a vida de muitos deles. E a história do Mário mostra direitinho como isso acontece na prática. Com 10 anos, o filho do seu Roberto e da dona Jaqueline achava que o futuro lhe reservava a mesma profissão do pai, pedreiro na pequena Guaramiranga. Mas no meio do caminho tinha a música, e o garoto começou a estudar na Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga. Pouco tempo depois dessa iniciação musical, o jovem Mário, com apenas 13 anos, viu desembarcar em Guaramiranga o Festival Jazz e Blues. E com ele, um horizonte todo novo. No meio do deslumbramento pelo acesso a grandes músicos, shows e oficinas, ele entendeu que podia transformar a paixão em profissão. Hoje, muitos festivais de jazz e blues depois, o Mário é maestro de uma big band e, como professor de música, ajuda a transformar a vida de muitos meninos, que, como ele, serão tocados de maneira definitiva pela arte. Existe todo um movimento cultural acontecendo aqui. A Biblioteca de Guaramiranga é uma biblioteca visitada.
As pessoas, o cara que cuida na bilheteria do festival, para alguém que chega é um simples bilheteiro. Mas o cara que está lá dentro é um cara que faz cinema, que faz vídeo, que sabe conversar sobre isso. As pessoas que estão trabalhando são pessoas que têm uma vivência cultural, que gostam, que percebem e refletem sobre o que está acontecendo. Então isso é um desenvolvimento que a gente se sente muito gratificada de estar participando dele, de alguma maneira estar dando uma colaboração. Considerado um dos mais importantes eventos do calendário cultural cearense, o Festival Jazz e Blues mostra em números como o investimento continuado em cultura repercute em toda a cadeia produtiva da região de Guaramiranga, trazendo enormes benefícios para a cidade através do turismo cultural. 44,3% dos turistas viajam para Guaramiranga exclusivamente para participar do festival. R$ 400,70 é a despesa média per capita durante a estadia. 59,3% dos estabelecimentos da cidade surgiram depois da criação do Festival de Jazz. No período do festival, os empregos temporários aumentam 38,8%. E 93,2% das empresas apontam aumento médio de 65,3% no faturamento. Os números da pesquisa realizada pelo Sebrae Ceará também atestam a qualidade artística e técnica do festival. 94,7% consideram a organização ótima ou boa. 92,8% consideram as atrações e shows ótimos ou bons. 92,8% consideram a programação paralela ótima ou boa. 94,3% consideram a qualidade técnica ótima ou boa. 91,2% consideram a mudança para a cidade do jazz ótima ou boa. É por isso que 96,8% do nosso público indicaria o festival para outras pessoas. A gente está pretendendo vir a cada ano, né? Dar uma fugida do carnaval, né? Encontra o sossego de Guaramiranga, o clima de Guaramiranga, a hospitalidade de Guaramiranga. E a gente vem beber aqui dessa fonte maravilhosa, né? Que vocês proporcionam pra gente. Olha, é uma experiência única. Eu convido a todos que venham, porque é muito bom vir para Guaramiranga. Para mim não tem um carnaval melhor do que aqui, não. Alô? Muito obrigado, Raquel. E agora nós vamos abrir o espaço para as perguntas do nosso distinto público. Eu acho que a gente tem um tempinho razoável, então acho que a gente pode fazer pergunta a pergunta para que os painelistas possam ter o tempo hábil para responder. Por favor, a palavra está com vocês. O pessoal vai nos dar o auxílio aí com o microfone para todo mundo ouvir as questões. Um instante só, por favor. Vamos adiantando, alguém perguntou sobre os períodos de qual dos dois festivais? Quem quiser fazer a pergunta, por favor, levante a mão que a gente alcança o microfone. Eu vou perguntar para o Custódio. O projeto Monumenta, maravilhoso na nossa cidade. A Secretaria tem feito um trabalho enorme em manter nosso patrimônio. Quanto à questão que nós temos muito grave aqui do vandalismo e da pichação, tem algum projeto da Prefeitura sobre isso? Melhoria, educação? Olha, desculpem, eu não vou fazer um grande discurso, porque isso não tem muita resposta nisso, porque isso é uma questão muito mais de educação do que, não é? O mundo inteiro tem projeto anti-pichação, isso e aquilo. Tem paliativos que são apagar a pichação e passar uma tinta anti-pichação, mas isso não resolve, porque as pessoas estão pichando qualquer coisa, qualquer edifício, não só monumento, como qualquer espaço, não é? Alguns lugares se estabelecem lugares para expressão
não é desses grupos mais organizados que se transformam em artistas, não é? Transformam o pichador em artista. Muitos deles têm habilidades e então são convidados a usar esse tipo de expressão. Nós temos em quase todos os monumentos da cidade pichação. Existem empresas querendo vender técnicas milagrosas de limpeza, não é? Mas isso é um problema que não é Porto Alegre, é o mundo inteiro. E, basicamente, o problema é maior quando há essa necessidade de implementar o tema na educação. Não teria muito mais o que dizer. Oi, bom dia, me chamo Milena. Eu gostaria de perguntar para o Fabrício e para a Raquel quais são os maiores problemas, as maiores dificuldades de conseguir tirar esses projetos tão grandes do papel e realizar eles com tanto sucesso. Sim. Bom, alô? O grande problema é dinheiro sempre, né? Porque esse festival é feito por todos assim, que participaram com muita paixão, e só assim a coisa funciona. Além disso, a gente tem uma instituição atrás. Então a gente, quando vê um projeto independente, um bom projeto do Festival de Jazz, a gente fica impressionado, porque as dificuldades são enormes, tendo uma instituição atrás, uma universidade federal atrás, com toda a sua infra, e mesmo assim é uma luta intensa. A grande dificuldade está na questão da captação, né? Um projeto de 45 anos, por exemplo, 43 edições, todos os anos nós temos que fazer um projeto para aprovar na Lei Rouanet. E sair de pires na mão, porque a universidade não banca esse projeto. Tá? Sair de pires na mão pedindo patrocínio. É uma loucura um projeto institucional dessa natureza, você tem que fazer todo ano um planejamento, e hoje as exigências são enormes. Assim, sabe? Assim, você tem que saber com antecedência quem que você vai convidar, qual passagem aérea você vai comprar, isso sem convidar as pessoas. É uma coisa maluca, né? Como é que você convida sem saber se você vai ter dinheiro para convidar uma pessoa da Inglaterra, por exemplo? O cara tem uma agenda de 2 anos complicada. Então é muito difícil, e cada vez mais difícil esse nível de exigência. Eu acho que tem que ter outras alternativas institucionais, federais, da Secretaria de Cultura para projetos dessa natureza, principalmente ligados às instituições. Eu imagino a iniciativa privada como deve sofrer e o nível de desgaste, né? Eu queria aproveitar que eu estou com a fala, que eu não terminei, mas assim, eu vou deixar com o Álvaro. A gente faz toda uma publicação do que é feito no festival, com uma qualidade bem legal, assim, um catálogo quase artístico a cada ano. Então eu vou deixar com ele, se alguém tiver interessado de ver com mais detalhe, tem os sites, tem isso tudo, pode procurar nessas publicações que tem assim, uma informação detalhada de cada festival. A gente publica desde 2009. Desde 99. Então, todo ano tem um catálogo e está à disposição de vocês. Então, a grande facilidade, digamos assim, eu acho que é acreditar no que faz, gostar, se identificar. Eu acho que essa é a que faz a gente não desistir, entendeu? Agora, realmente as dificuldades são muitas, porque, como ele falou, eu tenho notado que a cada dia os produtores culturais, vários que tem aí devem ter testemunha disso, a gente gasta, assim, 80% do tempo tentando conseguir dinheiro e 20% para fazer mesmo o que a gente deveria ser o contrário, entendeu? A gente trabalhar com planejamento, porque projetos assim como esses que foram mostrados hoje, não é só um evento, é toda uma história que está acontecendo. Então, a gente sempre tem a impressão que a gente está voltando à estaca zero a cada ano, ou então que a gente está construindo um castelo em cima de um banco de areia, né? E isso é muito angustiante. Teve um ano aí, há 2 anos atrás, o festival ele acontece em fevereiro, né? Já tem ação, hoje já são quase 40 dias de ações. Mas, assim, o coração dele é o carnaval, digamos fevereiro. Há 2 anos atrás, em 24 de dezembro, 23 de dezembro, a gente não tinha conseguido nem aprovar o projeto na Lei Rouanet ainda. Isso causa uma angústia porque, como vocês viram, não é um projeto meu mais. É uma cidade, é a economia de uma cidade, é uma história, são gerações de jovens e tudo. Como ele falou, pessoas que a gente tem que convidar, que articular. A consistência do projeto faz com que ele tenha que acontecer antes, depois, né? Então, assim, realmente a gente precisa, como produtores culturais, ter um cenário melhor, uma política pública mais consistente
para a gente desenvolver esses projetos melhor, né? Que onde ganhe toda a sociedade também. Meu nome é Leonardo, eu tenho a pergunta para a Raquel. Relataste que o festival teve que sair os recursos, né, do próprio bolso para ele acontecer. E como se deu a sustentabilidade financeira do festival nas edições seguintes? Se foram com investidores, pessoas físicas, investidores ou empresas, como é que foi as outras edições do festival? Bom, o festival, ele só existe porque existe a Lei Rouanet, né? Ele é um legítimo caso de sustentabilidade pela Lei Rouanet. O primeiro ano a gente pagou, como eu falei, do nosso bolso. O segundo ano a gente empatou, e depois a gente foi devagarzinho conseguindo tirar alguma coisa, porque ele, mesmo que você faça tudo o que você quiser fazer direito, ele nunca será um projeto comercial. Porque toda essa movimentação dele, a conta não fecha. Num teatro pequenininho, com 90%, 80% às vezes da programação gratuita. Porque o conceito dele é assim. Então ele só existe por causa da Lei Rouanet. A captação de recursos é outra batalha, né? Durante esses anos a gente teve períodos que a própria Secretaria de Cultura fazia os seus projetos e captava pela Lei Rouanet. Então, entre aspas, a gente tem que concorrer com o governo, não é fácil. As empresas do Ceará são muito limitadas, então a gente lá, todo mundo bate nas mesmas portas, o que asfixia também um pouco. Quando a gente vem vender no Sul, ainda é uma coisa muito longe, Ceará, Guaramiranga, né? Assim, realmente não é um mercado de interesse comercial para muitas empresas, mas a gente vem conseguindo fazer, né? Sempre é uma batalha, mas tem dado, assim, porque hoje em dia o festival ele consegue assim ter um nome já, né? E tem algumas empresas que têm uma política, que veem uma política, como o Instituto Votorantim. Ele gosta de investir em jovens, em formação. Então, assim, esse projeto das residências foi muito inspirado numa parceria com a Votorantim. Então, de vez em quando a gente encontra um parceiro que tem essa visão e que quer bancar um projeto cultural mais consistente. Queria aproveitar para fazer uma pergunta para o Fernandino, que eu acho que interessa aqui muito essa instituição, que é, como é que tu avalia a intervenção da ambiência criativa no festival dentro da academia? Ou seja, como é que é esta porta da volta? O que interferiu na cultura acadêmica, a experiência de interação com esse processo criativo? Então, você vai me permitir um exemplo pessoal. Tá? Que é um exemplo bem interessante, porque para estudar Belas Artes, eu tinha que trabalhar e tinha uma empresa que me tomava todo o tempo para poder fazer aquele curso de manhã, segunda-feira, de tarde, terça-feira, Universidade Federal, esses horários malucos. E eu eu já conheci o festival, e todos os meus colegas que iam para o festival, eu nunca fui aluno do festival, para vocês terem uma ideia, sabe? A única coisa que eu não fui no festival ainda. Eles voltavam completamente transformados. A qualidade do resultado, do trabalho deles dava um salto assim, absurdo em termos conceituais, em termos técnicos, o envolvimento dele com as escolas, e eu ficava impressionado com aquilo, e sentindo a minha ausência de não estar participando. Então eu comecei a criar mecanismos para poder absorver um pouco do festival. Eu tinha um ateliê, e eu convidava os colegas e os professores, cada um à noite, para ir na minha casa, para poder me contar do Festival de Inverno, para poder perceber um pouco daquela ambiência, tá? Porque eu não tinha condição de participar, porque eu sentia tanto, sabe? A mudança era tão pujante que eu falava, gente, eu quero participar disso. Logo, quando eu entro como professor da Escola de Belas Artes, em 1993 e 94, eu começo a dar aula no Festival de Inverno e nunca mais saí. Tem 17 anos que eu estou trabalhando no Festival de Inverno. Então, só para ter uma ideia da grande transformação. E ele foi o grande projeto de extensão da universidade na década ele que virou um programa de extensão universitária. Ele mudou os rumos da extensão, as propostas de extensão para grandes inserções em áreas do Estado, e a universidade, então, começa a fazer projetos e programas com essas dimensões em outras áreas de conhecimento. Tem um programa Polo para o Desenvolvimento do Vale de Jequitinhonha, por exemplo.
ele trabalha a área de saúde, da educação, da cultura, do ambiente, dentro dessa mesma filosofia, de fazer um projeto de uma grande inserção na região. Então a universidade começa a trabalhar a inserção, a extensão, a partir do exemplo do Festival de Inverno. Isso é muito importante, e não só na instituição. Hoje, em Minas Gerais, temos mais de 53 festivais. Só de inverno tem 17. A grande maioria, resultado do Festival de Inverno da UFMG, que é chamado carinhosamente de a mãe dos festivais. Tem, inclusive, aqui uma publicação da Secretaria de Cultura, que foi feita em 2002, um levantamento de todos os festivais, esse já está defasado, existentes no Estado. Tentou-se criar um circuito Minas de festivais. Quem vai a Minas Gerais no mês de julho, quem perguntou qual que é a data do festival aí, eu não falei, é no mês de julho, ele começou acontecendo durante um mês, depois por questões técnicas de escolas, as escolas só liberam as escolas a partir do dia 14, e passou a ter 2 semanas nessa última década. Mas todos esses festivais tiveram como base o Festival de Inverno da Universidade. Então é um evento assim, que promove desdobramentos. Isso com impacto econômico enorme, sabe? Assim, a quantidade de dinheiro. A exemplo do festival dela, o que acontece na cidade, assim, o desenvolvimento do turismo, da economia é notável. Alguém mais, gente? Boa tarde, meu nome é Cristiane, sou aluna do curso de História da Arte. E também sou cearense, assim, eu estava até animadíssima aqui, porque eu fui ao segundo e ao terceiro. Eu me lembro que a gente acampava no meio da estrada, assim, porque não tinha mais local nenhum para se ir. Aí os moradores, eu estava comentando também, cedem suas casas, alugam para poder ter uma renda, e a gente também, às vezes, fica na casa de algum morador lá. Eu fiquei muito animada em ver o projeto aqui. E aí me admirou muito essa questão de não ter o apoio da universidade, né, que foi colocado. Eu queria que eu falasse mais sobre isso, e assim, é porque na UFC existe o curso de música, né? E aí se já buscou uma interação em projetos na universidade. Queria que falasse mais sobre isso. E dar os parabéns, ficar muito feliz de tê-la aqui, né, dando esse depoimento. Porque muitas coisas a gente não falou pelo tempo, mas assim, como eu falei, Lei Rouanet. Aí como é que a gente busca uma estratégia de tentar plantar raízes mais sólidas em parcerias? Então, por exemplo, a gente está fazendo uma parceria com a universidade e com a Secretaria de Educação de formação musical, porque está tendo agora também a obrigação do ensino da música, né? Então, o que a gente quer? Aquilo que eu falei, a gente quer que daqui a 20 anos, 10 anos, o Festival de Jazz fique como uma referência de que marcou, colaborou com a música, o cenário da música instrumental no Ceará, né? Que assim, então, essas residências, o que acontece? Esse ano agora, o ano passado foram 130 jovens, esse ano nós estamos trabalhando com 600. Aí qual é a ideia? É fazer cursos em todo o interior, um curso chamado Cultura Musical, né, com alunos da rede pública e arte educadores. Aí, desses aí, nem todo mundo vai ser músico profissional, mas a música faz bem para todo mundo. Então, ela dá essa sensibilização. A partir daí, a gente vai selecionar os 130 alunos mais talentosos, com mais potencial de seguir a carreira artística, para levar para o festival e fazer imersão. E aí, depois, a gente quer formar uma rede de alunos da rede pública que sejam músicos, e essa rede ser monitorada por estudantes de música da universidade, criar essa... E depois a gente quer ligar esses alunos, essa rede, com outros projetos de música que existam no Ceará, como o Festival da Música, Feira da Música, Festival Música da Ibiapaba, que é música instrumental, Eleazar de Carvalho, que é música clássica. Então, são projetos que a gente fica criando, né, e assim, buscando instituições para tentar dar mais solidez. É isso que, né, que se a gente tiver realmente condição de poder trabalhar, a gente pode fazer muitas coisas mais legais, certo? E só fazer assim uma coisa bem rápida, isso que ele falou, do impacto que tem um festival desse,
depois que outros impactos, por exemplo, antigamente no Ceará, quando a gente queria ver uma coisa muito legal, assim, de música, muito diferente, a gente tinha que vir para cá, para o sul do país. E no interior, quando a gente queria ver uma coisa legal, a gente tinha que ir para a capital, né? Projetos como esses, como o do Diamantina, né, Ouro Preto, e Guaramiranga e tantos outros que tem no Brasil, invertem essa lógica um pouco. Então as pessoas começam a sair daqui para ir para o Ceará, as pessoas começam a sair da capital para ir para o interior, e isso gera também um outro movimento muito legal. Eu sou Maria Marli Rex, sou ex-aluna da URGS, da Pedagogia, e agradeço muito a todos que estão compartilhando suas experiências. Vim me reanimar aqui e compartilho, então, o meu kit esperança através da dobradura. E no sábado, quem é de Porto Alegre pode ir no Museu Hipólito José da Costa, às 5 horas, que vai ter uma grande surpresa. Eu sinto que Deus está programando revitalizar a fraternidade entre os povos, porque eu testei essa tese, já tive decepções, mas estou me reanimando. Muito obrigada por todos estarem compartilhando essa bem-sucedida tarefa de trazer experiências, e a cultura pode ajudar o desenvolvimento local. Eu não fui muito bem-sucedida, mas nós estamos recuperando a linha da ação. Obrigada. Por favor. É Gilberto Wallace. A senhora que me antecedeu falou em revitalização, e eu dirijo essa pergunta ao senhor Custódio, da Memória Cultural da Secretaria da Cultura de Porto Alegre. Há uma antiga reivindicação, eu falo isso porque sou morador do Centro Histórico, há uma antiga reivindicação da Associação dos Moradores do Centro Histórico, dos amigos do viaduto e de dezenas de outras entidades que eu tenho o prazer de coordenar, porque sou coordenador do movimento de integração cultural, e há pouco fizemos uma reunião no Teatro de Arena a respeito desse assunto, que é a revitalização do monumento que eu não vi naquelas imagens, belas imagens de Porto Alegre, que é o viaduto Otávio Rocha. Há uma necessidade urgente, porque lá nós encontramos lojas abandonadas, que estão sendo tomadas por esses excluídos sociais, que lá colocam seus colchões para a noite dormir nas calçadas. Há tráfico de drogas. As lojas estão em péssimas condições. A Arcov, que é a associação dos comerciantes que lá têm suas lojas, reclamam há muito tempo isto. Há anos há entidades comunitárias e associativas que têm as sedes lá que mantêm fechadas, não as usando há algum tempo. A situação, enfim, do monumento histórico de Porto Alegre, que é o viaduto, está uma situação deplorável de conservação e preservação. Eu pergunto, que ação a prefeitura, e isso depois de inúmeras reivindicações, e tem mais algo que eu gostaria de acrescentar. A Secretaria Municipal da Indústria e Comércio impediu que seja lá realizada uma feira multicultural, que ajudaria, penso eu, a revitalizar aquele monumento. Eu pergunto que ação a coordenação da Memória Cultural da Secretaria da Cultura de Porto Alegre tem tomado para evitar que aquele monumento esteja nas condições que estão. Eu me permitiria fazer um convite a todos, que nós estamos realizando uma mostra de arte digital no Memorial do Ministério Público a respeito do viaduto, e na sexta-feira, às 19 horas, haverá um painel sobre o viaduto. Estão todos convidados. Obrigado. Bom, eu vou dizer o que nós estamos fazendo. Primeiro, há 1 ano e meio atrás, nós realizamos um encontro técnico para identificar toda a problemática física do viaduto, que é quais são os problemas técnicos que ele se enfrenta para um processo de recuperação do edifício. Isso é uma situação. Aquele viaduto cortou um morro, esse morro libera umidade, e nós temos ali várias patologias do ponto de vista técnico, que são umidades ascendentes, descendentes das próprias lajes, etc., e degradação.
Isso é uma questão. Fizemos um encontro técnico com especialistas do local e convidados externos para identificar todos os problemas de recuperação, avaliar as obras que foram feitas no ano 2001 ou 2002 e os resultados que isso atingiu. Isso é uma situação. Tem uma segunda situação que é a da gestão. Esta primeira compete à minha coordenação, que é a coordenação de memória. Então, nós temos que dar uma resposta técnica ao edifício de como resolver o seu processo. A outra situação é a que se refere à gestão do viaduto. O viaduto, ele é administrado pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. E ele tem uma série de cessionários, algumas lojas fechadas, alguns problemas de que locações não pagas, etc., inadimplência. Isso é uma outra situação. Fizemos uma discussão interna envolvendo o senhor prefeito de que alternativas teria a cidade de recuperar um monumento daquele porte, e não só, como a gente faz sempre, faz uma obra, como foi feita no ano 2002, 2001, e depois não faz mais nada. E aí entra o vandalismo, entra a degradação pelo ambiente, etc. Então, vimos que uma das alternativas que contemporaneamente as cidades estão usando e que é baseada numa lei nova é uma parceria público-privada. Montamos um edital em janeiro de 2011 que foi lançado a público para ver se haviam interessados, não é, em assumir a recuperação e, eventualmente, propor um modelo de gestão que desse sustentabilidade a esse empreendimento. Nesse momento, não houve interessados. Houve 3 interessados, mas não apresentaram proposta. Então, nesse momento, a determinação do senhor prefeito municipal é que a gente dê andamento ao processo, verifique que falhas foram cometidas e reapresente uma alternativa, porque não só a prefeitura tem a obrigação de recuperar, porque é um patrimônio municipal, mas também porque existe um processo do Ministério Público contra o município que determina essa gestão. Então, nós, como administradores, temos que, resolver a questão técnica, o que pode ser feito, como pode ser feito, mas também nós temos que propor um modelo de gestão que não seja igual ao que existe, que não funciona. Obrigado. Nós temos mais 10 minutos dentro da nossa programação. Vamos encaminhar as 2 últimas perguntas para encerrar os trabalhos da manhã. Bom dia, meu nome é Zoila. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fernandinho e a Raquel, a mesma para os dois. Como que se deu o cadastramento dos artistas, dos produtores culturais na região, logo que vocês começaram esses trabalhos maravilhosos, né? Como que foi, assim, os artistas iam até vocês para se inscrever ou vocês procuravam eles? Como que se deu essa harmonia toda maravilhosa aí? Bom, tem até eu costumo dizer que o festival, as 2 coisas mais difíceis é captar recursos e escolher os músicos. Porque eu nunca vi um país com tanta gente boa como existe no Brasil, assim, né? E tem uma história engraçada, que o primeiro festival, a gente levou o Toninho Horta. E aí a gente ligava para o Toninho Horta, olha, aqui é do Ceará, a gente vai fazer um festival de jazz numa cidade chamada Guaramiranga, no carnaval. Aí ele desligava o telefone, na cara da produtora. Aí ela ligava de novo, aí quando ela falava, ele pensava que era trote, ele disse, né? Até a gente ligar 3 vezes e ele acreditar e tal. Então o Toninho Horta foi o primeiro músico, assim, nacional aí para o festival. E hoje a gente recebe pedidos, assim, indicações e gente, assim, do mundo todo ligando, olha, eu ouvi falar desse festival e tal, estou querendo tocar aí, então é muito difícil. Aí, isso os músicos nacionais, mas é como eu te falei, a gente sempre deixa um espaço para o músico local, que é o quê? O músico do Ceará, isso aí também é um tanto quanto polêmico, mas a gente quer que tenha o espaço do músico, que seja sempre o espaço valorizado, no mesmo palco, né, com cachês compatíveis, tudo com essa dignidade.
E a gente conhece, assim, a gente já passou várias maneiras de seleção. A gente abria, tinha uma curadoria, digamos, mas a curadoria durante um período era muito técnica e a gente acha que tem que ver várias outras coisas. Então, hoje a gente escuta músicos, pede opinião, conversa com as pessoas, estimula que as pessoas mandem trabalhos para a gente ouvir. Então, tem uma parte da programação que é para o músico do Ceará, né? E a gente reserva, como eu falei, um horário, que é o horário do pôr do sol, para esses jovens talentos. Esses meninos que vêm dessas residências, que estão super afim de tocar, mostrar o que eles estão aprendendo e tudo, né? E então é assim, a gente procura fazer. Tem um detalhe interessante, como isso impacta, que esses músicos das residências, quando foram para o festival, antes a referência estética deles era música evangélica e forró eletrônico. Meninos que nunca tinham escutado tantas sonoridades e possibilidades como essa que eles encontram. E esses encontros musicais, como o Fernandinho falou, isso deixa um resultado que a gente não tem nem como medir, não tem nem gráfico para medir isso, o que deixa na pessoa a marca desses encontros artísticos. Bom, no que tange o festival da universidade, quando ele foi montado, era uma proposta menor, era uma estrutura voltada aos próprios professores. É um festival que o objetivo dele principal são as oficinas, é o ensino. Os eventos são uma consequência dessa atividade. Então, os próprios professores da Escola de Belas Artes, da Fundação de Educação Artística, davam as oficinas, e por serem professores, isso acontece até hoje, cada professor tem seu projeto de pesquisa, seu doutorado fora, esse tipo de atividade, então tem contatos fora do país ou dentro do país, e começavam a convidar essas pessoas a participar do festival, esse círculo mais próximo deles, a participar do festival, porque é um festival que prioriza, antes de tudo, a inovação, a pesquisa, a investigação no campo da arte. Então, assim, abre-se mão de eventos de grande porte, por exemplo, mas procura músicos ou peças de teatro que tenham característica de investigação, de pesquisa, que busca novas linguagens, novas atitudes frente a essa produção artística. Com a evolução e o reconhecimento do festival, ele também vai sendo muito conhecido nos meios artísticos, então a gente começa a receber uma quantidade enorme de material, de oferta. Na época dos grandes festivais, foi a terceira década, foi da época de 90, abria-se editais, uma parcela desses eventos, uma parcela das oficinas era feita editais, as pessoas faziam propostas. Hoje não é possível mais receber isso, porque o dinheiro está cada vez mais curto, mas antes tinha o edital e havia uma comissão que selecionava o mais adequado àquele projeto daquele ano e o projeto era implantado. Isso abria muitas portas. Hoje não é possível. E hoje tem toda uma estrutura. Tem assim, as coordenações de área, cada área daquela que eu mostrei para vocês, e mais a de eventos, tem um coordenador com toda uma equipe. Então, cada área, a área de artes plásticas, por exemplo, ela tem uma coordenação que faz a sua proposta dentro de um eixo temático. A área de eventos, então, tem toda uma estrutura que recebe esse material e tenta articular, dentro desse eixo temático, propostas que venham contribuir para o desenvolvimento do tema. Um dos temas, por exemplo, de 2005, foi super bacana, é Diálogos Possíveis, que a ideia daquela mesa com as duas cadeiras dentro da água foi o cartaz do festival, e a ideia era exatamente de trazer linguagens completamente fora do contexto tradicional do entendimento da arte contemporânea. E assim a gente vai montando, e a cada ano muda tudo, mas basicamente é dessa forma. Tá? Nós temos tempo... Opa, esse aqui está alto. Nós temos tempo para mais uma pergunta. Acho que foi muito produtivo essa manhã. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença e a contribuição do Fernandino, da Raquel e do Custódio. Naturalmente, a presença de todos vocês que estão compartilhando conosco essa jornada, e convidá-los agora para se deslocar até o Saguão Contigo e assistir ao interlúdio com a Camerata da URGS. Nossos trabalhos continuam à tarde. Muito obrigado a todos.